nós vamos trazer apenas um pequeno esboço sobre o uso das plantas medicinais, né, na medicina veterinária. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer uma pequena referência à utilização das plantas. E eu digo sempre que o uso das plantas medicinais não é algo novo, é algo que vem desde a história antiga, desde os tempos memoriais da própria evolução do homem. A sociedade, quando ela evoluiu, ela foi buscando sempre meios que pudessem facilitar ou ser utilizados no tratamento de suas enfermidades. E aí o homem antigo, já nos seus processos, né, de embalsamar os mortos e no controle de determinadas enfermidades, nós tínhamos os chamados druidas na Europa, tínhamos aqueles eremitas, os pesquisadores, né, os primeiros cientistas, eles surgiram justamente da utilização das plantas medicinais, observando também, claro, o comportamento do animal. Aquele lagarto que quando briga com uma cobra e se envenena, ele vai lá no meio, come aquela batata, busca uma raiz e ele consegue sobreviver graças às substâncias presentes nessa planta. Então o homem começou a observar também isso. Então, na medicina veterinária, o uso do fitoterápico, ele vai ter a mesma similaridade do que é utilizado hoje na medicina humana. E nós temos, através delas, os seus efeitos já estudados e comprovados. E muitas substâncias que nós temos hoje, curadoras das enfermidades mais graves que sejam, têm origem no mundo vegetal. São utilizadas justamente a partir dos princípios dos testes feitos em laboratório. Então, nós começamos as pesquisas em cima, né, da ação dessas substâncias no animal, para depois nós podermos ter a comparação com a similaridade dela no efeito humano. Então veja, tudo que existe hoje de plantas medicinais que é utilizada no ser humano pode também ser utilizada nos animais. E aí ela partiu justamente dessa origem, do princípio da pesquisa animal. Então vejam só, nós temos como classificação a palavra fitos, ou que quer dizer plantas, do grego planta, e terapia, que quer dizer tratamento. Então, muita gente ouve falar, ao invés de planta medicinal, um tratamento fitoterápico. Seria tudo aquilo que viria de origem de uma planta. Então, uma planta, para ser considerada um fitoterápico, ela teria também que ser chamada de medicinal. E aí as duas coisas, elas se completam, mas não são exatamente iguais. Por quê? Porque eu tenho no fitoterápico um produto de origem vegetal, né? Mas a planta medicinal, ela é, enquanto planta, somente o organismo. Ela não é o produto. Então, logo, ela não é o fitoterápico, ela é só a planta medicinal. Quando eu trato dessa planta e faço uso dela como substância química, ela vai apresentar nessa substância química substâncias que vão provocar a cura ou o abrandamento da doença. Aí ela passa a ser fitoterápico, tá? Então, para classificá-la, eu tenho que dizer, ela tem ou não ação sobre uma determinada enfermidade. Ela pode curar, aliviar ou abrandar, porque nem sempre a gente consegue a cura completa sobre um produto, sobre uma doença. Então, vejam, a planta medicinal, ela tem essa característica de quê? De muitas vezes ela ser uma árvore. E aí, por ser árvore, apenas algumas partes dela vão disponibilizar o princípio ativo. Esse princípio ativo pode estar presente no fruto, esse princípio ativo pode estar presente na flor, e esse princípio ativo pode estar presente aonde? Nas folhas. Como árvores, a maioria delas recebem seu sistema de irrigação através das raízes e dos caules. Então, na entrecasca, no caule, muitas vezes é onde se encontra a maior concentração de princípio ativo. Bom, nesse contexto, eu tenho hoje a utilização das diversas partes das plantas medicinais sendo trabalhadas, né, quimicamente para a extração dos seus princípios ativos. Então, nas universidades, nós temos os maiores centros de pesquisa na busca de novas substâncias ativas.
São nos laboratórios das universidades que hoje se fomenta a pesquisa em busca de novos princípios ativos eficientes para as mais diversas doenças. Para trabalhar com plantas, e aí muita gente fica querendo saber, ei professor, qual é a planta que é boa para isso, qual é aquela planta que é boa para aquilo? Então eu tenho que ter um conhecimento básico. O primeiro deles, conhecer o nome popular das plantas. Por quê? Varia muito, varia conforme a linguística da região, as naturezas de cada comunidade. Nós vamos ter algumas com relação ao aspecto que eu falei para vocês. É uma árvore, é um arbusto, é uma trepadeira. Conhecer as indicações daquelas plantas. Existe um termo popular chamado panaceia. Seria o para tudo. Uma planta que sirva para todas as doenças. Não existe. Então eu tenho que conhecer as características com relação à função. Conhecer as partes dela que são utilizadas. Aqui na imagem está um pouquinho desfocada, mas o mastruz, por exemplo, dependendo da época em que ele seja usado, ele tem duas funções. Se ele estiver na fase vegetativa, só folhas, ele é bom para tosse, broncodilatador, expectorante. Se ele estiver na fase florativa, só sementes, ele é vermífugo. Então, eu tenho que saber qual é a fase que ele está apresentando naquela época. E o modo de preparo dessas plantas. Para quê? Para que eu também não perca tempo. É engraçado as pessoas dizerem assim, eu faço o preparo, né, da forma como eu conheço. Por exemplo, chá. Vai fazer o chá, aí pega as folhas da planta e bota para cozinhar. Aí cozinha, o povo diz assim, quanto mais cozinhar, melhor. Quanto mais verde, melhor. Você quando vai tomar, está tomando tinta. Extrair só o caroteno da planta. Por quê? Como os princípios ativos dessas plantas, eles são ricos em óleos, eles são voláteis. Então, ao aquecê-los, eles o quê? Evaporam-se e perdem-se no ar. Então, eu não devo cozinhar. Quando eu quiser fazer um chá, eu não devo cozinhar. Mas que parte eu não devo cozinhar? Folhas, sementes, esses eu não cozinho. Por exemplo, chá de erva doce, cidreira, camomila, endro, capim-santo, manjericão, alfavaca, qualquer uma dessas, eu não posso cozinhá-las. Porque ao cozinhar, eu vou perder o princípio ativo. Agora, se eu for fazer um chá da casca da aroeira, eu devo cozinhar. Por quê? Material lenhoso, duro, precisa do calor para liberar o princípio ativo. Então, de acordo com o modo operante, eu vou ter um resultado melhor ou pior. Então, no caso das plantas, o chá ele é feito através de um processo de infusão. E o que é isso? Eu pego parte da planta, coloco ela em um recipiente, né, e venho com a água aquecida, essa sim ferveu, e vou o quê? Preencher esse recipiente até a cobertura total daquele material. Aguardar de 10 a 15 minutos, coar e vou tomá-lo. E aí pode ser a gosto, com relação ao açúcar. O açúcar, ele pode potencializar o efeito de um chá, mas ele também pode bloquear o efeito. Eu tenho as tinturas. A tintura é um extrato hidroalcoólico que serve como matéria base para a fabricação de medicamentos fitoterápicos. Então a gente prepara essa tintura, extrai dela o princípio ativo e vai fazer uso. Então a partir daí eu começo a associar a sua função com a parte da planta que eu quero trabalhar. Mas tem um detalhe, todo mundo que faz uso, né, de substâncias químicas sem orientação, sabe que existe o risco de quê? Intoxicações. E aí muita gente confunde planta medicinal com planta tóxica. Aí eu brinco com alguns pesquisadores da nossa área, principalmente aqueles que trabalham muito com intoxicações por planta. Eu digo, não existe planta tóxica. Existe essa planta tóxica. Eu digo, não existe. A diferença entre a toxicidade e a terapia é o quê? A dosagem. Então, um exemplo claro, mamona é rica em óleo de rícinos. Tanto que o nome dela é derivado do rícino. Porém, ela quando alimentada
né, ou quando os animais se alimentam dela, ela é tóxica. Ela mata um bovino rápido. Mas, se eu pegar essa planta e extrair o óleo essencial da semente de mamona, eu posso utilizá-la para ceratoconjuntivite infecciosa. Então vejam, ela é ao mesmo tempo um remédio, mas ela também pode ser tóxica. Se todo mundo aqui resolver tomar grandes dosagens de analgésicos, pode morrer ou não. Então a grande diferença é eu saber como usá-la como planta medicinal para que ela não se torne o quê? Tóxica. Isso é fundamental. Então, dependendo dessa situação, eu vou ter aí produtos que serão produtos fitoterápicos ou serão produtos naturais. Eu tenho a chamada tríade, que trabalha sempre em conceitos correlatos. As pessoas confundem muito e dizem assim, eu estou fazendo um chá homeopático. Aí diz, ele é fitoterápico. Aí diz, ele é natural. Nem tudo que é fitoterápico é natural, gente. Nem tudo que é homeopático é natural. Ele parte de um princípio ativo natural, mas ao utilizar um álcool, por exemplo, para extrair esse princípio ativo, deixou de ser natural e passou a ser um produto medicamentoso igual aos outros. Ele só vai ser natural quando ele for utilizado somente com substâncias naturais. Por exemplo, se eu pegar uma folha, mastigar a folha, aí eu estou fazendo uso de um produto natural. Ou fazer somente o chá, é natural. Mas se eu manipular isso aí, passei a fazer na farmácia de manipulação, ele passou por um processo de extração, ele deixou de ser natural, ele continua sendo fitoterápico. E homeopático, normalmente eu posso ter um produto fitoterápico homeopático. Mas não quer dizer que todo homeopático é fitoterápico, porque a homeopatia também trabalha com elementos do solo, mineral, animal. Ela trabalha com os elementos da natureza e não só com plantas medicinais. Então a gente nunca confunda essa condição. Planta, produto natural, produto fitoterápico e homeopático são três coisas distintas. Elas podem ter relação, mas não necessariamente serão iguais. Tá? E aí, só para a gente citar alguns exemplos de plantas que eu falei, não dá para falar de todas aqui, a gente sair, né, pontuando, mas algumas. Bom, para a cicatrização, a gente trabalha muito com a aroeira, o angico de caroço, a quixaba, o pau-ferro, o caju roxo, o trançagem. Tá? Todas essas plantas ela tem uma substância chamada tanino, e o tanino ele tem ação terapêutica forte, ele é bactericida, ele é hemostático, ele é anti-inflamatório e é cicatrizante. Então, nessa condição, essas plantas vão acionar as substâncias presentes nas raízes, caules, folhas, assim como a babosa também, na ação de cicatrização. Então eu tenho vários experimentos que funcionam e que têm grandes resultados. Alguns foram publicados, outros a gente tem casos aqui de alguns alunos nossos que trabalham, por exemplo, com equinos, e aí tem uma doença chamada abronema. Alguns de vocês devem ter ouvido falar. E não cicatriza. Aí eu recomendei, faça a retirada, exérese desse tumor, né? Fica uma ferida grande, e passamos a tratar com um creme de babosa. E cicatrizou. Nós temos plantas também que podem servir para problemas de pele, muito comum, aonde? No nosso meio veterinário. O melão de São Caetano é um deles, ele é usado muito para combater sarnas em cães. Então você pode usá-lo puro, sem nenhuma substância. Por quê? Porque o melão de São Caetano tem uma saponina, que é um sabão. Você esfregou ele solta logo aquela saponina, espuma. Aí você vai lá e dá o banho no animal. Pode usar inclusive o próprio melão. Sem falar que essa frutinha vermelha dele é vermífugo. Pode comer. Mata ascaris lumbrigoides. Tá? Então pode comer, chupar, é docinho, gostoso. Agora não vai se entupir dele, que é tóxico também, né? Tá? Então, caroço de pinha.
Para quem não sabe, o caroço de pinha é bom para piolho. Faz o chá ou o macerato dele, lava a cabeça e usa para combater piolho. Água de pereiro. Pereiro é uma planta de sertão altamente tóxica, mas é excelente para controle de pulga, piolho e carrapato. O mastruz também é repelente e funciona como vermífugo. Eu tenho aqui, mastruz, capim-santo e o alho de cozinha como vermífugos. Então faça um preparado, chá ou macerato também. E aqui arruda e salsa, eu uso muito, eu faço sabão com melão de São Caetano, arruda e salsa, para tratar impinge, frieira, pano branco e coceiras. Normalmente doenças parasitárias, né? Ou por fungo ou por ácaro. Algumas outras possam ser usadas, por exemplo, para cálculo uretral. Aí eu tenho a cana de macaco, a cavalinha, o mandacaru, o quebra-pedra, o alpiste. Agora com um detalhe, sempre tendo cuidado de saber o tamanho dessas pedras, mensurar para poder ver se tem passagem. Por quê? Porque elas podem obstruir. O nome quebra-pedra não está associado diretamente à função, porque as pessoas expeliam as pedras e achavam que ele quebrava a pedra. Na verdade, ele não quebra, ele tem uma ação vasodilatadora, anti-inflamatória e diurética. Então, no que dilatava, se a pedra era pequena, saía. Agora, no processo de prevenção dessas doenças, ele é excelente. Então, funciona realmente. Né? Para o dor de ouvido, eu uso também gotas do sumo de arruda. Machuca, não pinga dentro do ouvido. A gente coloca uma gazezinha umedecida e fecha. Ou um algodão, coloca aqui. Aí, por uma aromoterapia, ele vai e ajuda no processo de desinflamar o ouvido. Assim também com a hortelã graúda. Para infecções bucais, para fazer bochechos, malva, joá. A mãe da gente lá no interior, a avó, né? Fazia o quê? Escovava os dentes com a raspa do joá. Né? Tem uma ação, é usado hoje em muitos dos cremes dentais que nós temos no mercado. E o alecrim bravo, que é esse que eu falei para vocês, o alecrim pimenta. Ele é um poderoso antisséptico. Agora, cuidado, gente. Planta medicinal é medicamento. Como medicamento, tem que se ter cuidado. Porque o uso indiscriminado dela pode gerar efeitos cumulativos. O que quer dizer isso? Pode gerar dependência. Pode haver desenvolvimento de resistências, ou seja, medicamentos podem deixar de funcionar. Pode ocorrer intoxicações. Ele pode bloquear também a ação de medicamentos. Aquela história, não abandone o seu tratamento alopático convencional. Não é isso. A terapia com plantas, ela é uma alternativa. Seus efeitos são mais demorados, são mais lentos, mas ocorrem na mesma condição. Né? E eu tenho, quando misturo muitos desses elementos, eu tenho novos compostos. E o recado que eu deixo para vocês, conhecer plantas não é simplesmente pegar um livro e tentar decorar as fórmulas e os nomes e para que serve. Às vezes funciona, mas é também saber lidar com cada uma delas e entender que o tratamento terapêutico, ele é de escolha do médico veterinário. Então, nessa condição, ele deverá usar dos seus conhecimentos para optar pela melhor forma de tratamento. Vejam que eu citei aqui o caso do abronema. Não é que eu deixe de tratar o abronema como deva ser tratado. Eu coloquei como alternativa o uso da pomada feita com a babosa. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, é que a gente vê que precisa mais aprender para poder trabalhar direito. Então, muito obrigado e me deixo à disposição de vocês.